A poluição do ar ainda representa um desafio para as grandes cidades. Em São Paulo, por exemplo, os níveis de poluição nem sempre estão dentro dos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Isso também se deve ao excesso de veículos que circulam pela cidade, já que a infraestrutura de transporte coletivo não atende toda a população. Em São Paulo, um estudo divulgado hoje pela Prefeitura mostra a implantação do VLT, o veículo leve sobre trilhos, na região central da capital paulista. No Brasil, outras cidades já possuem esse modelo de transporte, como Rio, Fortaleza, Santos. Na capital paulista, o projeto prevê a reorganização dos itinerários de ônibus, valorização imobiliária e mais integração na rede de transportes. Sobre isso, eu converso com o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, no nosso quadro CNN Terra. Professor, boa noite. Boa noite. Como é que o VLT, é meio óbvio isso, mas é sempre bom deixar claro, como é que um transporte público, especialmente sobre trilhos, ajuda na redução desses níveis de poluição? Veja, Márcio, nós já tivemos VLT em São Paulo, né? Que era o antigo bonde, que deixou de circular em 1967 e foi uma perda muito grande para a cidade porque ele era movido a energia elétrica, ou seja, não gerava emissões e a capacidade de transporte de cada bonde era equivalente de um ônibus não articulado que nós temos hoje. Né? Nós temos um mapa que mostra o traçado... Isso é no Rio, né? Isso é no Rio de Janeiro, né? Nós temos um mapa que mostra o traçado dessas duas linhas, né, a azul e a vermelha. Em planejamento em São Paulo. Em planejamento. Segundo a previsão, em 2029 as primeiras obras estarão entregues e a previsão é de que essas duas linhas, operando em conjunto, elas retirem 11 mil veículos por dia do centro da cidade. É o centro mais tradicional. Inclusive, esse centro, na década de 70, né, tiraram os bondes em 67, em meados da década de 70, chegou-se a cogitar a proibição emergencial da circulação de automóveis na área central devido aos níveis muito elevados de poluição. Isso já naquela época? Naquela época. Uau! Mas a gente vai mostrar que o cenário melhorou desde então. Nós temos agora uma avaliação, uma outra arte que mostra quanto de carbono a gente pode reduzir por dia, seriam 88,5 toneladas de CO2 por dia, retirado com a operação dessas duas linhas, o que daria 22.580 toneladas por ano, uma economia, né, gerada no mercado de crédito carbono ao redor de 10 milhões de reais por ano. Então, veja, o mercado de carbono, além da própria tarifa, né, o mercado de carbono vai ser uma outra fonte de renda pela redução das emissões propiciadas pela circulação dessas duas linhas. Mas enquanto a gente não tem esse VLT implantado na cidade, que se tudo der certo, a gente sabe que os planos nem sempre vão como a gente espera, né? Nós temos a linha do monotrilho que parece que agora vai ser efetivada, aquela linha que era para estar pronta... Para a Copa de 14. Quando o estádio do Morumbi ia ser o estádio, quer dizer, construíram o estádio do Corinthians, fizeram a Copa 7-1, depois outra Copa e... Não vamos ser pessimistas, professor, vamos ser otimistas, que o VLT vai sair em 2029, mas enquanto isso, eu pergunto se a gente já está percebendo uma mudança no ar que respiramos aqui em São Paulo. Eu falei, naquela época, o nível preocupante da poluição, os carros ficaram mais modernos, os ônibus ficaram mais modernos. Isso deve ter contribuído também nessas décadas de lá para cá para uma melhoria do ar. Então, contribuiu, mas veja, ao mesmo tempo nós tivemos um aumento significativo da frota. Mais carros. Hoje estima-se que ela seja superior a 8 milhões de veículos em São Paulo. Nós temos 11 milhões de pessoas, dá quase aí um veículo por pessoa. O que é um absurdo. Exatamente. Só demonstra como o nosso transporte coletivo, público, não funciona bem. Não atende as pessoas que preferem pagar carro, ficar dentro do carro, muitas vezes no engarrafamento, do que usar o transporte público, né? Muitas vezes lotado e pode demorar, às vezes, mais para chegar. Nós temos 3 gráficos que mostram aqui, é o de material particulado, que é a fuligem mais grossa, desde 1997 até o final do ano passado. Veja que ela mostra uma tendência de redução, essa linha verde, abaixo dela seria a qualidade considerada boa pela CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e a linha azul é o nível indicado pela OMS. Veja que a gente está acima desses dois níveis. Nunca chegamos a boa nem pela OMS. Nem pela OMS, nem pela CETESB. A gente está numa faixa considerada moderada, mas já estivemos
né, no início desse século, numa faixa considerada ruim. Nós temos um outro gráfico que mostra o monóxido de carbono, que isso aqui é extremamente venenoso, e ele vem sendo reduzido de maneira bastante significativa e hoje nós temos já um nível inferior ao indicado pela OMS. Isso é um gráfico desde 97 até o final do ano passado. E o nosso último gráfico é o de dióxido de enxofre, que reduziu de maneira significativa. Por quê? Porque o nosso diesel, que é a principal fonte desse poluente, ele tem uma quantidade muito reduzida de enxofre. Então, essa modernização do combustível fez com que hoje a gente já tenha um nível inferior ao indicado pela CETESB. Toda a evolução tecnológica dos automóveis pesou, e isso é uma política pública mandatória, né, do Proconv, que vem desde a década de 1980, indicando uma modernização progressiva dos nossos veículos. A gente brincou aqui com a linha 17 Ouro, que é uma linha de monotrilho, que estava para ser inaugurada em 2014, o ano da Copa no Brasil. Agora a previsão que a gente tem é que ela vai ser inaugurada em 2026. E por que é importante destacar essa linha 17 Ouro? Porque já existem números do impacto que ela vai ter na redução da poluição na cidade. O cálculo que já se faz, que o metrô faz, é que com a implantação, com o funcionamento dessa nova linha de trem, monotrilho de novo, vão se reduzir 226 toneladas ao ano emitidas para a atmosfera de poluentes, o equivalente a uma economia de dinheiro de mais de R$1 milhão, além da redução do consumo de combustível, 11,7 milhões de litros por ano. Esses dados são do metrô de São Paulo. É muito bom, principalmente porque a gente sabe, pelo menos diz o metrô, que vai ser para 2026. Mas imagina se, por acaso, tivéssemos em 2014 isso, né, professor? O quanto a gente já teria reduzido de poluição, o quanto de recursos a gente teria economizado, os benefícios que isso teria gerado para a população. Ou seja, investimento em transporte público é algo urgente e que gera benefícios imediatos. É a qualidade de vida no final das contas. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Muito obrigado, professor. Boa noite.